E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. O primeiro e principal motivo para a Primeira Guerra Mundial acontecer foram as disputas imperialistas. Imperialismo significa uma dominação, principalmente dominação econômica. Então, exploração de recursos, mão de obra barata e o domínio sobre rotas comerciais. Nesse sentido, a Alemanha, que era uma potência econômica emergente, queria construir o Expresso do Oriente, que era uma linha de ferro entre Berlim e Bagdá. O objetivo da Alemanha era obter o petróleo do Iraque a um baixo custo e transportar rapidamente, sem pagar imposto. A Alemanha teria praticamente um monopólio de venda de petróleo na Europa. Isso afetaria as principais potências. Estamos falando principalmente de Inglaterra e França. Inglaterra e França tinham motivos para entrar em guerra contra a Alemanha para evitar a construção dessa linha de ferro. No processo de formação da Alemanha, foi necessário que os estados germânicos entrassem em guerra contra a França. A França, como perdeu a guerra, teve que ceder os seus territórios Alsácia e Lorena para a Alemanha. A característica desses territórios é a riqueza mineral, que era extremamente lucrativo para a França. Então a França tinha mais motivos para entrar em guerra contra a Alemanha, que era obter esses territórios de volta. No início do século XX foram formadas alianças econômicas. É como se fossem blocos econômicos, então um país comprava do outro. Além de pacto econômico, também era um pacto militar, então se um país entrasse em guerra, o outro deveria ajudar. O pan-eslavismo era o objetivo do Império Austro-Húngaro de unificar os povos eslavos sob o mesmo governo. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro era o arquiduque Francisco Ferdinando, e ele tentava, através da diplomacia, anexar a Sérvia. É por isso que ele fez uma viagem até a Sérvia, para convencer os sérvios a se anexarem ao Império Austro-Húngaro. Uma boa parte dos bósnios rejeitava a ideia do pan-eslavismo. Então um grupo de estudantes chamado Movimento Mão Negra foi enviado até a Sérvia para planejar e executar o assassinato do Francisco Ferdinando. Com o assassinato de Francisco Ferdinando na Sérvia, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a princípio é uma guerra regional apenas entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, mas como sabemos, com o Pacto de Alianças, os países precisavam colaborar em uma situação de guerra, e passou a ser uma guerra mundial. A Primeira Guerra aconteceu em 3 fases. A primeira é a do movimento, quando as tropas marcham para dentro da fronteira inimiga e constroem as suas trincheiras. A segunda fase é a principal característica da Primeira Guerra Mundial, que são as trincheiras. Os soldados ficavam aglomerados dentro das trincheiras, tentando acertar os inimigos à distância. Como podemos imaginar, era muito difícil acertar o inimigo, então as tropas ficavam estáticas dentro das trincheiras, o que estendia o tempo da guerra. A trincheira oferecia diversos problemas, como por exemplo a fome. Faltava alimento para o soldado que ficava na linha de frente. Eles conviviam com o som de tiros e bombas minuto a minuto. Viam seus companheiros de pelotão morrerem ao seu lado. Então muitos desses soldados ficaram loucos dentro da trincheira. Além de não existir uma higiene adequada, então um outro inimigo eram as doenças. Os países em guerra não conseguiam produzir, então eles precisavam comprar os seus recursos de outros países. Nesse caso, nós temos principalmente os Estados Unidos, que enriqueceu durante a Primeira Guerra Mundial, vendendo para os dois lados. A Alemanha entendia que cortando a linha de suprimentos conseguiria ganhar a guerra. É por isso que um navio norte-americano que ia para a Inglaterra com suprimentos foi bombardeado pela Alemanha. Mas como consequência, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos entraram com recursos e tropas descansadas, o que favoreceu o avanço sobre as linhas inimigas. Então a Alemanha foi massacrada e foi declarado o armistício, que é uma negociação para acabar a guerra. Como consequência, nós temos a assinatura do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha teria que indenizar os países que venceram a guerra, além de se desmilitarizar e ter as suas principais cidades sob controle dos países que venceram a guerra. É interessante pensar que o Tratado de Versalhes humilhou o povo alemão, que é um povo orgulhoso. Fez surgir um sentimento de revanchismo, que é o principal motivo para a Segunda Guerra Mundial.
Como os Estados Unidos venderam muito durante a Primeira Guerra Mundial, eles se tornaram a primeira economia. Os Estados Unidos tinham medo de uma nova guerra mundial, é por isso que eles criaram a Liga das Nações, para policiar o mundo e evitar uma nova guerra mundial.